Privilégio de estar estudando a Palavra de Deus juntos, livro de Joel, capítulo 2. E antes de começar o estudo do capítulo 2 de Joel, a gente já começou a semana passada, mas antes de começar, de ir um pouco mais à frente, só lembrando aqui um detalhe. Como é difícil a gente interagir em termos de perguntas, tal, por causa do tempo e também por causa do sinal, em termos de ficar picotando o som, a minha sugestão é o seguinte: quem tiver o meu e-mail, se quiser fazer algumas perguntas, manda para mim um e-mail, pode mandar no seu WhatsApp aí do Doxazo, o Jefferson mais o Dunho aí se encarregam de mandar para mim por e-mail, ok? Né, as perguntas, para a gente poder até, quem sabe eu possa pegar uma das perguntas, estudá-la, respondê-la e de repente aqui nesse momento a gente lê a pergunta e pode ser a dúvida de muitos e a gente traz a resposta também a esta pergunta no nosso chat aqui, ok? Então acho que ajudaria um pouquinho também para que a gente pudesse ter interagir. Mas especificamente sobre o livro de Joel, por enquanto, né? Se a gente avançar para outros estudos em outros temas e outros livros, aí a gente abre também para lá, ok? Mas de uma forma geral aí só para o livro de Joel. Acho que isso ajudaria muito a gente ter uma dinâmica nesse tema e nesse estudo, que eu acho que está sendo muito proveitoso. Para mim está sendo muito bom. Tá? Faz tempo que eu não estudo o livro de Joel assim nessa ótica, né? Em termos do que está acontecendo agora, fazendo uma comparação com tudo que está acontecendo e tal, tendo uma visão daquilo que Deus está fazendo, o poder de Deus, a graça de Deus, a maneira soberana de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Então vamos lá, o que eu já vi, o que nós já vimos juntos até agora do capítulo 2, né? Na semana passada, quarta-feira, portanto, semana passada não, ontem, quarta-feira, do capítulo 2 nós já estudamos ali os versos de 1 a 11, a gente dividiu em 4 partes o capítulo 2, então já estudamos os versos de 1 a 11, eu não vou recapitular aqui por causa do tempo, mas a ideia desses versículos de 1 a 11 era que eles narravam a chegada do grande exército que vinha ali sobre Israel, sobre Judá. Né? No capítulo 1, Joel tem a visão dos gafanhotos e efetivamente essa praga de gafanhotos acontece e ele projeta profeticamente isso no capítulo 2 em termos de um exército que vem contra o povo de Deus. Né? Dos versos 12 a 17, a gente viu a descrição ali daquela ordem imperativa de Deus, né? Deus mandando o povo dele se voltar para ele em arrependimento. Então, orar, jejuar, clamar ao Senhor, buscar o Senhor. Então, há uma determinação de Deus para o povo. É interessante, eu volto a destacar isso, e eu espero que você note isto, a ênfase sempre de Deus no que diz respeito ao arrependimento, ao retorno, é para o povo dele, né? Aquele que é o povo dele. Porque nós, como povo do Senhor, é que constantemente, às vezes, abandonamos o Senhor, deixamos, né? Somos aquela ovelha desgarrada, e sempre está buscando outras coisas, outros compromissos, de pensar de outra maneira, de outro jeito. Então aí, essa visão que a gente tem no Velho Testamento da chamada ao arrependimento ao povo, né? Porque quanto às nações inimigas, o que a gente vê no Velho Testamento é que elas serão desbaratadas, destruídas, subjugadas, etc. e tal, e o povo de Deus vai prevalecer sobre isso, né? Então a gente observou isso dos versos 12 a 17, ok? Beleza, tá aqui? Isso que a gente já viu, tá? Então agora dos versículos, hoje nós vamos ver os versículos 18 a 27. Então capítulo 2, versos 18 a 27, tá bom? Se der, a gente avança por os versículos 28 a 32, se der, né? Não vamos correr muito não, a gente tem tempo, né, para estudar com carinho, com muito amor e com muita propriedade aqui a palavra do Senhor. Então, versos 18 a 27, vamos lá. A palavra do Senhor diz: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais a vergonha entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta.
Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Até aí, né? Até o versículo 27, ok? Versos 18 a 27, acho que todos acompanharam. Então vamos voltar aí ao versículo 18. Tá? E vamos aqui lembrar algumas coisas antes de detalhar todo esse trecho que nós lemos. Vamos lá. Nós diríamos o seguinte, que se a chegada do dia do Senhor, como tema dominante do livro de Joel, destaca que tanto as nações inimigas, quanto a nação de Israel, enfrentariam, vamos dizer assim, o julgamento, né, para o povo de Deus, né, um julgamento, melhor dizendo, que viria sobre tudo e todos, para o povo de Deus, não viria apenas o julgamento. A evidência não seria apenas de julgamento nesse tal chamado o dia do Senhor, mas também haveria para o povo de Deus ali aquilo que nós entendemos como a esperança da restauração. Então, o dia do Senhor, como nós vimos no capítulo anterior e nos versículos anteriores do capítulo 2, mostra aquela situação avassaladora da presença do exército de Deus, a destruição, né, a devastação total e absoluta, o julgamento, Deus vai julgar, tal. A gente vai depois acompanhar um pouquinho mais a respeito disso também. Mas, por outro lado, para o povo de Deus, não só a evidência do julgamento se fazia presente, ou se faria presente naquele momento, no dia do Senhor, mas, acima de tudo, para o povo de Deus, iria se destacar ali a questão da esperança que esse povo tinha, da restauração que Deus iria dar para esse povo. Por isso que Joel, aqui nesses versos 18 para frente que a gente começa a ler, trata desse aspecto da compaixão de Deus, né? Da misericórdia de Deus. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Então tem o julgamento, o dia do Senhor. Durante esse julgamento, durante esse momento, vem também ali essa manifestação da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Projeta isso para os tempos finais. Projeta isso para a segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus, dentro dos modos que nós observamos no Novo Testamento, e que foi falado em alguns livros proféticos do Velho Testamento, é uma segunda vinda cheia de poder, de glória, né? O Senhor entrando, adentrando o seu universo, subjugando a tudo e a todos, vem com poder, vem com destruição, aquelas destruições ou aquela maneira destrutiva do agir de Deus que está lá descrito, por exemplo, no livro de Apocalipse, o Senhor chegando, vindo, etc. e tal. Mas, por outro lado, há um anseio da nossa parte no aspecto de que não só esse julgamento vem, mas a manifestação daquilo que nós aprendemos em toda a palavra de Deus, de sermos arrebatados, né? De sermos levados ao Senhor. Então, vem ali aquela manifestação clara, palpável da graça e da misericórdia de Deus. Portanto, naquele julgamento, naquele momento, nós seremos palpados, porque já fomos em Cristo Jesus julgados. Então, tudo aquilo que poderia estar acontecendo já aconteceu em Jesus e ele imputou sobre nós esse livramento, a bênção e a salvação. Então eu tenho que gozar deste privilégio agora. O que vai acontecer para mim naquele momento, né, da vinda do Senhor Jesus, é olhar, é ver
né? E o momento em que ele, Deus, vai nos destacar, né? Vai chamar-nos para estar à destra dele, vai nos levar para os céus e vai nos mostrar ali de forma definitiva para todos, né? Que somos realmente a igreja dele, o povo dele. Quer dizer, de uma certa forma, a gente diria o seguinte, que o dia do Senhor traz, então, essa presença do julgamento eminente, próximo, que vai acontecer, né? Mas o dia do Senhor também traz o livramento e a bênção de Deus. E nesses versículos que nós lemos aqui, a gente observa isso. Há um destaque aqui, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que quando Deus se mostra presente junto ao povo dele, como Deus se mostra agindo junto ao povo dele, trazendo a restauração, dizendo para a terra não ter medo, dizendo para que os animais selvagens, os pastos, fiquem tranquilos, porque tudo vai voltar ao normal, os pastos vão reverdejar, etc. e tal. Então isso mostra o agir de Deus, a presença de Deus, é Deus se estabelecendo novamente como Deus da aliança junto ao povo dele. E é isso que para nós, de certa feita, né, interessa. Lá em 2 Pedro, capítulo 3. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Isso, versículos, deixa eu ver aqui, de 8 a 13. Ok? Isso, 2 Pedro, né, capítulo 3, versos de 8 a 13. A palavra do Senhor diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tá? Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, de uma forma superficial, a gente observa aqui em Pedro essa colocação também do dia do Senhor que vem para nós como povo do Senhor, e devemos esperar, aguardar, e enquanto esse dia não vem, cabe a nós, no nosso clamor, nas nossas orações, viver em santidade, ou seja, viver o quê? Separados para Deus, com o propósito de servir a Deus, fazendo o que Deus mandou fazer. E é interessante que num dado momento no texto aí de 2 Pedro, a gente observa que somos chamados pelo Senhor, né, a, vamos dizer assim, apressar esse dia do Senhor. E esse apressar, né, viver em santidade, esse apressar esse dia do Senhor, não é no aspecto de querer determinar que aquele dia, o dia do Senhor que já está determinado, que já está colocado, possa vir antes do que Deus planejou. O que Deus planejou está planejado, vai vir. Mas então o que seria esse apressar a vinda do Senhor? Nós não sabemos especificamente qual é o dia, em termos de data, mês, ano. Como o texto aí mostra, esse dia vem como um ladrão, de surpresa. E quanto a nós, cabe realmente, simplesmente em santidade, aguardá-lo. Então o que é esse apressar essa vinda do dia do Senhor? Vivendo em santidade ao Senhor, de tal forma como ele mesmo disse num dado momento na palavra dele, que o seu dia virá quando o evangelho chegar a todas as criaturas da face da terra, né? Então aí, com certeza, esse dia será presente para todos nós. Como não sabemos quando ele é, e Deus não nos mostrou data e dia, então esse apressar, entre aspas, a vinda do Senhor, né? Como está no versículo 12, né? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, no sentido não de fazer com que seja antecipado, porque nós não sabemos quando será, né? Mas de viver de uma tal forma que o evangelho seja proclamado, seja levado a todos os lugares. Portanto, o resultado, vamos dizer assim,
esperado, né, com relação ao dia do Senhor, eu vejo que a razão de ser, né, o resultado esperado, a razão de ser do dia do Senhor, está em Isaías. Eu estou fazendo aqui uma busca de vários textos para te falar algo mais à frente aqui a respeito disso. Isaías capítulo 2. Okay, Isaías 2. A partir do versículo 6. E antes, quando você procura aí, quando o texto vai aparecendo, Isaías 2, a partir do versículo 6, deixa eu só postular aqui uma coisa que também é importante saber. Quando você estuda especificamente o tema, o dia do Senhor, no Velho ou no Novo Testamento, existem características específicas para este estudo com relação ao que este dia diz naquele livro que estamos estudando. Então, às vezes, tem situações, tem detalhes que diz respeito a algo especificado ali naquele livro, para aquele momento, para aquela hora, para aquela situação que aquele povo está vivendo. E ali, então, é tratado que eis o dia do Senhor. Então, vem ali aquela grande provação, aquela grande destruição. Mas, de maneira geral, em praticamente 8, 9 dos profetas que nós conhecemos, tanto os maiores quanto os menores, praticamente o dia do Senhor tem essa conotação também profética no aspecto de final de tempos, de final de julgamento final, a era final, a grande vinda, no caso, para os judeus do Messias, né, e para nós o Cristo, que é o verdadeiro Messias, e os judeus ainda não reconheceram isso. E Isaías trata algumas características do dia do Senhor. Nós não vamos estudar essas características dentro de Isaías, porque a gente está no foco de Joel, mas no livro de Isaías, no versículo 17 de Isaías, a gente tem ali, capítulo 2 de Isaías, verso 17, né? A razão de ser deste o dia do Senhor. Qual é o objetivo? Por que Deus determina esse dia? Versículo 17. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então eu peço que você dê uma lida em todo o capítulo 2 de Isaías, tá bom? Que ele fala aí desses últimos dias, desse dia do Senhor. E aí, a partir do versículo 6 até o versículo 22, o foco de Isaías é neste dia do Senhor, que ele chama aqui aquele dia, né, do Senhor, aonde todo o orgulho humano, toda a presunção humana vai ser quebrada, né? Vai ser destronada, vai ser abatida. E dentro do aspecto que a gente vê de Isaías, não é só a presunção humana dos ímpios, é a presunção humana também do próprio povo de Deus, né? Versículo 6 do capítulo 2 de Isaías diz assim: pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó. E aí vem, por quê? Porque eles se encheram de corrupção do Oriente, são adivinhos como os filisteus, se associaram aos filhos dos estrangeiros, e por aí vai. Aí vai mostrando, a sua terra está cheia de prata, de ouro, não tem conta dos tesouros, também está cheia de cavalos, tal. E aí ele vai postulando, Isaías vai postulando, o quanto o povo de Deus se afastou do propósito de servir a Deus. E esse povo ficou todo cheio de si, todo arrogante. O ímpio por si mesmo já é arrogante, até mesmo quando desanda a boca contra os céus, dizendo que não há Deus e que não existe Deus. Agora, o povo de Deus que viu as maravilhas que o Senhor fez, que presenciou, que teve constantemente um profeta entre este povo, clamando, falando e anunciando os desígnios de Deus, a vontade de Deus, não poderia ser um povo arrogante. Um povo que desandasse a sua boca contra os céus, contra Deus, e quem sabe até como o próprio Isaías diz aqui, né, um povo, o povo de Deus, um povo que buscou a adoração de outros ídolos. É interessante que nesse dia do Senhor, mais à frente, você vai ler isso no capítulo 2 de Isaías, você vai ver isso, que no dia do Senhor, os ídolos que o povo de Deus levantou, né, em adoração, serão totalmente destruídos. Serão jogados nas covas, nos bueiros, em meio a ratos, morcegos, etc. e tal. Tá lá, dá uma lida lá, apenas um destaque para que a gente possa ver que então a razão deste dia do Senhor é esta. Vai ter ali o quebrantamento, né, o destronamento
de toda a presunção humana, de todo ser humano, e sem dúvida alguma, no dia do Senhor, pela própria presença do Deus Todo-Poderoso, né? O estabelecimento do trono de Deus entre nós de uma forma definitiva e eterna, ok? Outra coisa que é importante destacar para nós também, que a gente observa aqui, vamos voltar lá para Joel. Deixa eu abrir aqui também, que eu acabei deixando em Isaías, né? Joel, capítulo 2, portanto, versos 18 à frente. A gente está vendo. A partir do versículo 19, aqui de Joel, você tem a resposta de Deus à oração. Lembra que na semana passada a gente viu que o profeta de Deus clama, e ele nos chama a clamar, e Deus responde. Então não há clamor que Deus não responda. Tá? A resposta de Deus pode não ser o que eu esperava, pode não ser como eu gostaria que fosse, etc. e tal. Aí é outra coisa. Mas Deus responde ao meu clamor, né? Seja no silêncio ou não, né? Seja agora, já ou não, amanhã, depois, daqui 10 dias, daqui 10 anos, eu não sei, mas Deus responde ao meu clamor. Então o versículo 19 fala assim: o Senhor respondeu ao seu povo. Né? E aí daí para frente, até deixa eu ver aqui, vamos lá, até o versículo 32. Deixa eu ver, sim. Né? Então, a partir do versículo 19 até 32, a narrativa sai da terceira pessoa, sai da presença do profeta, né, Joel, e passa a ser o próprio Deus agora falando. Que até então, que a gente viu, era o profeta falando, o profeta anunciando, porque o Senhor virá, a destruição e isto e aquilo, o Senhor está dizendo, clama, voltem os seus olhos, orem, jejuem, busquem o Senhor, etc. O profeta está exortando, está chamando, ó sacerdotes, ó ministros que estão junto ao altar, venham. E agora, a partir do versículo 19, quando Deus responde à oração, né, o clamor do povo de Deus, o clamor do profeta, o Senhor assume. Então aí você começa a ver uma narrativa na primeira pessoa, né? Então o Senhor disse, e aí daí para frente vai assim até o final. Eis que lhes envio o cereal, o vinho, né, e o óleo, o azeite. Lembra que num dos estudos aí, não sei se foi o segundo ou o anterior, a gente falou sobre a ausência desses elementos, né? Que os gafanhotos vieram e destruíram de tal forma que o vinho, o azeite e o cereal, pão, vinho e azeite, né, foram tirados do meio do povo, e que a presença destes elementos significa ali a presença de Deus, a bênção de Deus, o cuidado de Deus. Então, olha a resposta de Deus para o povo. Agora, Deus, ele já está buscando, junto ao povo dele, né, mostrar dele que é Deus presente. Eis vos envio o vinho e o óleo. Ou seja, estes elementos que simbolicamente, né, são ofertados no meu altar, são trazidos à minha presença, tá? Estão novamente vindo para estar junto a vocês. E ele diz aqui, e deles sereis fartos. E não vos entregarei mais ao opróbrio, né, das nações. O que a gente começa a observar aqui, a partir desse versículo 19, versículo 18, 19 para frente? Uma palavra-chave: restauração. Né? Então eu tenho aqui, dos versos 18 ao versículo 20, tá? Dos versos 18 ao versículo 20, eu tenho aí a restauração daquilo que nós chamamos da reputação do povo de Deus. Né? Olha, eu estou enviando para vocês o vinho, o óleo, o cereal, vocês vão estar fartos, e eu não vos entregarei mais a vergonha. Opróbrio significa vergonha. Eu não vou mais entregar vocês a vergonha das nações. Mas o exército que vem do norte, eu vou removê-lo para longe de vós, lançá-lo em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, mar morto, e a sua vanguarda para o mar ocidental, o mar Mediterrâneo, e subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Então, até o versículo 20, a gente vê Deus restaurando a dignidade do povo dele. Novamente, outra vez. Deus não está restaurando a dignidade dos ímpios. Nem tem por que fazê-lo. Né? Mas está restaurando, né, a dignidade do povo dele. Então, há momentos na nossa vida, aplicando isso para os dias de hoje, na minha vida e na sua vida, em que a gente se sente assim, um trapo, né, descuidado, a gente se sente ruim, né, como se estivéssemos sós,
longe, como se Deus não estivesse cuidando, as pessoas ridicularizando a nossa fé, a nossa maneira de viver, de ser, zombando da nossa ética cristã, né, zombando da nossa santidade, zombando do nosso comportamento ético, quando a gente diz, eu creio nisso, não creio naquilo, eu penso assim, isso eu aceito, isso não. Então, de repente, somos envergonhados, somos ridicularizados, e eis que a presença de Deus entre nós traz essa restauração. Então, os versos 18 a 20 já tratam logo de cara a respeito disso, a restauração do povo de Deus. Os versículos 21 a 27, dentro dessa palavra-chave restauração, nós temos ali Deus restaurando a terra. Quer dizer, o exército de gafanhotos veio e destruiu a tudo. A gente viu lá que foi realmente uma destruição total, absoluta. Eles comeram até as cascas das árvores, né? E não bastasse, veio a fome, veio o fogo, os rios se secaram, etc. e tal. E aí Deus agora, ouvindo o clamor do povo dele, diz, eu vou restaurar também não só a dignidade de vocês, mas vou restaurar também a terra. Então, versos 21 a 27. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Esse versículo a gente leu, me lembro, no primeiro estudo, na oração final. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vida produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida o quê? A chuva, para descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. O que é chuva temporã e serôdia? É aquela chuva que vem no tempo certo, na hora certa, não para inundar, não para causar danos, estragos, né? Mas a chuva que vem de uma maneira tranquila, suave e abençoando toda a terra, né? Ela cai como bálsamo do Senhor sobre nós. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Sim, claro, porque se ele restaurou lá, né, o manancial de vinho, de óleo, né, e cereal, então os lagares vão estar transbordando de tudo isso. Né? Versículo aí, 24. Né? Versículo 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Porque vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. Comida vem da onde? Do campo, da terra. E louvarão o Senhor vosso Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais, novamente, o meu povo será envergonhado. E finalmente o versículo 27. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. E o meu povo jamais, outra vez, será envergonhado. Tá? Então, nesses versículos finais aí de 28 a 32, 21 a 27, melhor dizendo, Deus restaura a terra. E volta um pouquinho só aí, por favor, Jefferson, quando ele diz lá no versículo 25, restituirei os anos que foram consumidos. Versículo 24 e 25, desce o 24 também, para a gente poder ver, 24 e 25, as eiras se encherão de trigo. Eu creio que você já ouviu a expressão nem eira nem beira. Fulano não tem eira e nem beira. Né? Você já deve ter ouvido esse ditado em algum momento. Ou seja, o que significa não ter eira nem beira? Ele não tem onde cair morto. O que é eira? Eira era um pedacinho de terra, de espaço, né? De terra batida, ou cimentada, etc. e tal, onde você colocava ali o trigo, onde você colocava ali o produto que foi buscado do campo e fazia ali a debulhação, deixava secar, enfim, deixava no lugar onde pudesse ser preparado. As eiras se encherão de trigo, vão transbordar. Vão transbordar de trigo. Então, olha o manancial de bênção que Deus vai dar, porque o povo clamou, porque o povo buscou o Senhor. E aí, quando ele entra no versículo 25, eis que restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Isto aí é importante para nós, no sentido de pensar o seguinte, e nós já cantamos isso, a questão da restituição. Restitui. Restitui a minha vida, restitui os meus bens, restitui meu emprego, restitui a minha vida conjugal, restitui a minha saúde, etc. e tal. E você já deve ter ouvido várias pregações, vários sermões, em vários lugares, onde os pastores ou os pregadores, enfim, eles começam a nos ensinar a orar, buscando aí esta restituição. E repreender quem? O gafanhoto, migrador, destruidor, cortador. Se você lembra lá do texto que a gente leu antes, né? No capítulo 1,
dos gafanhotos que viriam, no versículo 4, está faltando aí um tipo de gafanhoto, né, que é o destruidor. Né? O destruidor não, o migrador. Né? O migrador está aí, o destruidor está aí, né? O gafanhoto cortador. Tá certo? Falta o cortador. O cortador está aí, migrador está aí, destruidor está aí, mas falta um deles aqui. Né? O gafanhoto cortador, migrador, devorador. Está faltando o gafanhoto devorador. Então você já ouviu várias pregações a respeito disso. Eu diria o seguinte, não há nenhuma base bíblica no sentido de orar repreendendo a atuação desse gafanhoto, devorador, destruidor, comedor, cortador, seja lá o que for, né, sobre as nossas vidas, para que a gente possa ter a restituição. A restituição de tudo o que nós temos se dá na pessoa de Cristo Jesus. E é no nome dele, e já foi nos dado na pessoa dele. Tá? Então, a minha oração no sentido de eu estou repreendendo o gafanhoto. Que gafanhoto? Para nós vimos que esse gafanhoto não tem nada a ver com Satanás. Por mais que alguns pregadores dizem que sim, não tem base bíblica para isso. A gente já viu isso. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Mas vai lá, pastor, então eu não tenho que orar pedindo a restituição daquilo que eu perdi ou daquilo que eu deixei de ter, etc. e tal. Sim, pode orar, não há dúvida nenhuma e deve orar buscando essa restituição. Mas desde que você entenda que esta restituição é uma consequência na minha vida e na sua vida de algo que aconteceu antes, que a gente viu aqui no capítulo, né? Que é a busca em arrependimento ao Senhor. A conversão, o retornar ao colo do Pai. Então veja, eu não quero um compromisso autêntico com Deus. Eu não quero estar com o Senhor, eu não quero buscar o Senhor. Eu estou afastado, eu não tenho tempo, eu tenho trabalho, eu tenho emprego. Eu corro para lá, corro para cá e não posso, só vou de domingo na igreja, só sou um domingueiro, sou um religioso. Né? Então não adianta nada eu bater nesse versículo 25, orando para o Senhor restituir os meus bens materiais, restituir a minha vida financeira, restituindo o meu legado, né, conjugal, etc. e tal, se eu não busquei assumir com autenticidade o meu compromisso com Deus novamente. Então tem gente querendo a restituição dos bens, a restituição das bênçãos, ser um compromisso com aquele que abençoa. E a gente viu aqui que essa palavra de restituição vem dentro da compaixão e da graça de Deus após o povo buscar em arrependimento, jejum e oração o Senhor. Então isso serve para nós também. Então não basta eu cantar restitui, sendo que eu não abraço a causa, eu não me envolvo com Cristo, eu não busco a minha relação com Ele. Então é muito sério olharmos para esse versículo 25 dentro desse aspecto, né? De estar buscando realmente no Senhor essa restauração, né? Da presença dEle na minha vida e da minha vida com Ele, mas entendendo que deve ser uma consequência de que eu já bati em arrependimento, já me prostrei na presença de Deus, já disse para Ele qual era o meu pecado, já confessei, e em Cristo Jesus eu já me apropriei do perdão. Então aí eu posso chegar e falar, Senhor, então aquilo que eu perdi eu peço que o Senhor me dê de volta. Se for esta a tua vontade, porque Deus pode dar aquilo como pode dar muito mais do que aquilo. Pode nos conceder outras coisas ainda mais e melhores. Tudo bem, gente? Então é importante a gente estar observando isso nesse aspecto da palavra de Deus aqui, esse momento em que Deus manifesta a compaixão dele, a graça dele, a misericórdia dele para o povo dele. Agora, volto a frisar novamente, antes que encerre o nosso tempo. Esta possibilidade de vivenciar e experimentar esta restituição com Deus, né, nesse aspecto, é para nós, povo de Deus. Tá? Então não adianta nada você chegar para uma pessoa que não tem compromisso com Deus, que não tem vida com Deus, que não é uma pessoa convertida, uma nova criatura, dizer, vem cá que eu vou orar com você para que o meu Deus restitua na sua vida a sua saúde. Calma, primeiro busca a sua saúde espiritual. Primeiro clame ao Senhor. Primeiro deseje ardentemente a salvação do Pai, o compromisso com Deus. Ore, clame, busque ao Senhor. Aí sim, o Senhor vai te dar essa bênção desta restituição. Amém? Beleza? Até aqui tá tudo ok? Ninguém dormiu aí? Então tá bom. A gente tem uns 3 minutinhos. Só antes de encerrar, nós vamos deixar para a próxima semana os versos 28 a 32 do mesmo capítulo 2, 28 a 32, que aí nós vamos entrar naquela promessa do derramamento do Espírito Santo. Então,
O que seria aí também? A palavra-chave continua a mesma coisa, a restauração. O que seria o derramamento, né? A promessa do derramamento do Espírito de Deus aqui simboliza o quê? A restauração da presença de Deus, né, junto à nação de Israel, junto ao povo de Judá, naquela ocasião em que eles estavam sendo destruídos por esse grande exército do Senhor que vinha ter contra eles. Hoje, para nós, e para você, para todos nós que estamos em Cristo Jesus, essa presença já se faz em nós. O Espírito Santo de Deus já habita em nós, faz morada em nós. Então, na próxima semana, segunda-feira, se Deus assim o permitir e quiser, a gente vai estar de volta, né, Josimar e Jefferson, aí nos nossos estudos, olhando para esses versos 28 e 32, falando dessa presença de Deus por meio do derramamento do Espírito Santo. E aí a gente vai entrar lá em Atos dos Apóstolos, fazendo uma comparação sobre o que está lá em Atos com isso que foi falado aqui em Joel. Tá ok? Amém. Amém? Amém. Beleza. Então, encerro por aqui. Eu quero orar com você antes da gente tirar uma foto. Ainda tenho 2 minutinhos. Acho que dá para a gente fazer a oração, né, Jefferson? Dá sim. Senhor amado, Deus querido, nós te agradecemos pela bênção da tua palavra em nosso coração, mais uma vez na noite de hoje. Ela é deliciosa. A tua palavra, Senhor, realmente traz para nós o avivamento, o despertamento, o revigoramento espiritual e, por que não dizer, físico, emocional, psicológico, em toda a nossa vida, Senhor. Sem a tua palavra, absolutamente nada seríamos. Então, obrigado, porque todos os dias temos tido esse privilégio de nos alimentarmos assim da tua palavra. E ela nos alcança, porque ela está sempre diante de nós, em nós e por nós. Louvado seja o teu nome. Que a tua graça, que a tua paz, ó Deus, esteja sobre nós, sobre todo o teu povo, neste momento espalhado sobre a face da terra. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém e amém.